Olá a todos, hoje venho falar sobre como melhorar a comunicação no casal. Esta é provavelmente uma das queixas mais frequentes aqui no consultório. Este vídeo está dividido em duas partes. Na primeira parte refiro-me aos assuntos sobre os quais a maior parte dos casais felizes acabam por conversar e na segunda parte refiro-me à forma como essas conversas acontecem diariamente. Então, sobre o que é que a maior parte dos casais felizes conversam? Sobre o que é que cada um de nós pode ou deve conversar no final do dia? Um dos assuntos sobre os quais a maior parte dos casais felizes conversam tem a ver com as memórias importantes. Quando temos a oportunidade de falar sobre isso e, sobretudo, quando a pessoa que está ao nosso lado presta genuinamente atenção a essa partilha, nós acabamos por sentir-nos, de uma maneira geral, mais ligados e, claro, mais felizes. Outro assunto sobre o qual os casais felizes também conversam é sobre as memórias de infância, as histórias de infância. Mantermos a nossa disponibilidade, mantermos a nossa paciência, mesmo quando a pessoa que está ao nosso lado repete as mesmas histórias de infância várias vezes, é uma das formas de alimentarmos aqui a coesão, a ligação emocional. A verdade é que as histórias por que passamos na nossa infância, ao longo da nossa vida, fazem parte de nós, fazem parte da nossa identidade. Quanto maior for a nossa postura aqui de genuína curiosidade em relação à bagagem emocional da pessoa que está ao nosso lado, tanto melhor. Os casais felizes também conversam sobre piadas, sobre episódios anedóticos no dia-a-dia. Para a maior parte de nós podermos chegar a casa e descomprimir, referindo-nos a qualquer coisa de engraçado que nos tenha acontecido ou que tenhamos presenciado, é uma hipótese de conexão. Nós gostamos de saber que a pessoa que está ao nosso lado vai estar lá para nos ouvir, para rir connosco, mesmo que isso aconteça, por exemplo, no meio dos afazeres domésticos. Nós precisamos de sentir que aquela pessoa, mesmo que tenha muita coisa para fazer, mesmo que esteja cansada do seu próprio dia de trabalho, vai continuar a prestar atenção àquilo que nós temos para contar. Os casais felizes também partilham os seus sentimentos e tanto o fazem pela positiva quanto pela negativa. Isto é, uma das formas de nós melhorarmos a nossa comunicação passa por assumirmos, de uma vez por todas, que a pessoa que está ao nosso lado não tem superpoderes, não consegue ler o nosso pensamento, não consegue adivinhar aquilo que nós estamos a sentir. Quando fazemos esta escolha intencional de chegar a casa e de partilharmos aquilo que nos vai na alma, seja a propósito de alguma experiência pela qual tínhamos passado ao longo do dia, seja a propósito de uma preocupação, de uma inquietação, aquilo que nós estamos a fazer é a revelar-nos e a darmos oportunidade à pessoa que está ao nosso lado de se conectar connosco. Finalmente, os casais felizes também partilham, no fundo, os seus sonhos e as suas ambições. É fundamental que nós interiorizemos que a pessoa que está ao nosso lado, a nossa relação conjugal, podem ser efetivamente aqui a nossa prioridade, mas isso está longe de significar que ele ou ela seja, no fundo, a única razão da nossa felicidade. Seria sempre injusto colocar nos ombros de alguma pessoa essa responsabilidade. E importa que nós consigamos identificar efetivamente quais são os nossos objetivos, quais são os nossos sonhos e consigamos dá-los a conhecer à pessoa que está ao nosso lado. Por outro lado, aquilo que é desejável é que mantenhamos aqui uma postura também de interesse, de curiosidade em relação aos sonhos, às motivações, às ambições da pessoa que amamos. Quanto mais nós conseguirmos fazer, não apenas no sentido de prestarmos atenção, mas também no sentido de o ou a incentivarmos a lutar por aquilo que o ou a faz feliz e, inclusivamente, fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance para que isso se concretize, mais a relação vai florescer, mais as duas pessoas se vão sentir genuinamente ligadas. Então, como é que os casais devem conversar? Que conversas são estas que podem e devem acontecer diariamente? Em que circunstâncias é que elas devem acontecer?
Quase todos os casais, mais ou menos felizes, acabam por conversar, nem que seja um bocadinho, no final do dia. Aquilo que partilho convosco agora são aquelas regras que me parece importante continuarmos aqui a seguir para que estas conversas de final de dia sejam de facto frutuosas, sejam enriquecedoras e possam contribuir para melhorar a nossa comunicação. A primeira regra diz respeito à alternância de papéis. Não fará sentido que seja sempre a mesma pessoa a falar, que seja sempre a mesma pessoa a ouvir. Em cada conversa, ou na esmagadora maioria das conversas, é efetivamente desejável que haja aqui esta intenção, não apenas de nos revelarmos, mas também de querermos mesmo saber como é que correu o dia da pessoa que está ao nosso lado, o que é que ele ou ela tem para nos contar. A segunda regra é não dar conselhos não solicitados. Muitas vezes, com a melhor das intenções, a pessoa que está ao nosso lado ainda está a contar-nos um episódio qualquer que tenha vivido e nós já estamos com pressa de apresentar soluções, a perguntar, mas porquê é que não fizeste assim, porquê é que não fizeste assado? De uma maneira geral, isso não só não contribui para que nos sintamos mais ligados, como pelo contrário pode trazer efetivamente aqui algum conflito. Na prática, muitas vezes aquilo de que nós precisamos é pura e simplesmente de que a pessoa que está ao nosso lado esteja lá, com paciência, com disponibilidade para nos ouvir, porventura para colocar também algumas questões, mas mostrando de forma clara que está lá. A terceira regra é precisamente mostrar interesse genuíno. Uma das formas de nós mostrarmos que estamos interessados naquilo que a outra pessoa tem para contar é colocando perguntas e estabelecendo aqui contacto visual, ou seja, olhando claramente nos olhos, mostrando que estamos ali, que a nossa atenção está plenamente dedicada à pessoa que amamos, não estamos, por exemplo, a ouvi-la enquanto estamos a olhar para o telemóvel ou a concretizar qualquer outra tarefa. Isso é especialmente importante quando ele ou ela está naturalmente a referir-se a algum episódio, a algum assunto que mexa com ele ou com ela. Quarta regra, mostrar empatia. De uma maneira geral, nós sentimos-nos mais ligados, seja a quem for, na medida em que a pessoa que nos ouça mostre de forma clara que nos compreende, que sente as nossas dores, que empatiza com as nossas preocupações. Dizermos coisas como eu compreendo que te sintas assim, deve ter sido mesmo difícil, deve ter sido duro, ou pelo contrário, que bom, que máximo, estou mesmo feliz por ti. Na prática, todas estas frases acabam por traduzir esta genuína vontade de empatizar com a pessoa que está ao nosso lado, com aquilo que ele ou ela está a sentir. Quinta regra, ficar claramente do lado da pessoa que amamos, ficar do lado dele ou dela. Algumas vezes, e de uma forma talvez involuntária, acabamos por criticar, por fazer sugestões em tom de crítica, efetivamente, e que farão com que a pessoa que está ao nosso lado se sinta desamparada. Se a pessoa de quem gostamos nos descrever um episódio qualquer em que, sei lá, por exemplo, tenha ouvido um ralhete do chefe porque chegou atrasado ou chegou atrasada, a última coisa que fará sentido é dar recomendações, dar sermões. Aquilo que nós podemos e devemos fazer é, em primeiro lugar, empatizar. Dizer que chatice, dizer que aborrecimento, mas mostrar de forma clara que estamos ali, que estamos do lado daquela pessoa. Queremos perceber o que é que aconteceu antes de dar efetivamente aqui qualquer sermão. Sexta regra, mostrar o nosso afeto. Seja lá em que assunto for, seja lá sobre o que for a conversa, é sempre importante que nós consigamos manter esta intenção de mostrar o nosso afeto, de tocar no nosso companheiro ou na nossa companheira, de o ou a abraçar, de dizermos, de verbalizarmos o quanto o amamos ou a amamos. Sétima e última regra, validar as emoções da outra pessoa. Isto é, na prática, tratar-se-á de dizer com todas as letras: tu tens o direito de sentir assim. Mesmo quando não concordamos com a escolha, mesmo quando não pensamos exatamente da mesma maneira. Na prática, nós sentimos-nos efetivamente muito mais amparados na medida em que a pessoa com quem escolhemos desabafar, com quem escolhemos conversar, conseguir validar
os nossos sentimentos, conseguir dar-nos razão. E dar-nos razão, insisto, não é concordar com tudo aquilo que dizemos, é conseguir mostrar-nos de forma clara que temos o direito de nos sentirmos de determinada maneira.